Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite e que a espiritualidade nos ampare na nossa conversa, na nossa troca do dia de hoje. Só colocar aqui. Eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar na história infantil Alice no País das Maravilhas. Quem não leu o livro, assistiu o filme, ou já ouviu em algum momento da sua vida falar sobre ela. É a história de uma garota que corre atrás de um coelho branco de colete e relógio e entra numa toca, entrando no País das Maravilhas. E lá se depara com várias situações diferentes que ela nunca vivenciou. Como o próprio autor da obra disse, a obra não tem um significado assim. Ele permite a livre interpretação de quem está lendo, de quem está em contato com ela. E eu, na minha doutrina espírita, estudando a doutrina, achei alguns elementos da obra que dizem muito com o que a gente estuda. Não sei se é uma coincidência, se é um achismo meu, mas essa obra ela é de 1865. E o Livro dos Espíritos, a primeira publicação foi em 1857, muito próxima à época. Então, talvez até o espiritismo, que estava tão em evidência na época, talvez tenha influenciado alguma coisa, eu não sei. Então, na verdade, eu não vou contar a história de Alice aqui para vocês, porque não daria tempo. Então, mas eu vou contar do meu jeito, de uma outra forma. Era uma vez uma menina chamada Alice, que todos os dias ia até o topo de uma colina com sua irmã para estudar e ler histórias. Certo dia, um coelho branco, vestindo um paletó e usando um relógio, passou pela menina correndo e disse: "Olha a hora, já estou atrasado." Alice achou aquele coelho muito diferente. Então decidiu segui-lo, até que o mesmo entrou em uma toca. E como não era do seu costume desistir, a menina o seguiu. Então Alice embarca numa viagem para o País das Maravilhas. E começa a conhecer um monte de coisas novas. E eu trago a primeira reflexão para todos nós. Uma pessoa, com a sua vida, deixa tudo para trás e entra num lugar novo, num mundo novo, onde não tem certeza do que vai encontrar, mas o chamamento daquela nova existência, ela não consegue resistir. O que nos parece isso? A nossa própria reencarnação. A nossa verdadeira vida é espiritual. Nós estamos encarnados temporariamente. Nós somos espíritos eternos. E a encarnação consiste em nascer no plano físico várias e várias vezes em corpos físicos diferentes. E a reencarnação é uma bênção de Deus para nós. Ela é a prova maior da justiça e do amor divino. Se não fosse a reencarnação, a gente não teria como comprovar, como explicar, por exemplo, as diferenças socioeconômicas que existem no mundo. Porque uma família nasce em extrema pobreza e vulnerabilidade, e outra família tem tanto dinheiro e tanta fortuna. Se existisse só uma existência, Deus seria muito injusto, porque Ele selecionaria seus filhos e decidiria quem nasceria em quais condições. E as nossas falhas estariam fadadas a isso, porque nós teríamos envoltos numa questão que influenciaria nossos acertos e erros. Mas Deus é tão justo que nos dá a oportunidade de encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. E Ele é tão justo e tão bom que Ele permite que a gente repare os erros do passado. Se fosse uma única vida e acabou, a gente errasse ponto. A gente não teria o que fazer depois, mas a reencarnação nos permite tentar, errar e acertar. Então, Alice continua nesse lugar novo que ela entrou, que é desconhecido para ela, que ela está conhecendo pela primeira vez, e ela encontra com a lagarta. A lagarta tira o cachimbo da sua boca e dirigiu-se a Alice com a voz lânguida e sonolenta. "Quem é você?" Não era um começo de conversa agradável. Alice respondeu muito tímida. "Olha, já nem sei, minha senhora. Bem, eu sei quem eu era quando acordei esta manhã, mas acho que mudei tantas vezes desde então." Essa
é a oportunidade bendita da reencarnação. A gente se reconstruir um novo eu a cada nova oportunidade. É como se fosse recomeçar do zero. Não é um zero totalmente, porque a gente traz as nossas impressões de vidas passadas no nosso inconsciente. Mas a gente tem a chance de recomeçar os nossos erros. Se numa vida anterior eu fui uma pessoa nervosa, uma pessoa intolerante, que deixava as pessoas ao meu redor desconfortável, e eu reconheço depois desse meu erro, eu tenho a chance, nessa nova vida, de fazer diferente. De ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente, porque eu já sei onde errei. E agora, sabendo onde errei, inconscientemente eu sei de como começar de novo. É uma nova chance para a gente aprender. Não é à toa que o autor traz nessa fase, nessa etapa do livro, a lagarta. A lagarta passa por uma metamorfose para se tornar borboleta. E não é uma mudança agradável para a lagarta. É dolorosa, é difícil. Mas só com essa mudança ela consegue se tornar um dos insetos mais bonitos que nós temos na natureza. E ela vem exatamente para nos mostrar que a mudança, as transformações, são algo natural da vida. A gente se transforma e retransforma. Não só de uma encarnação para outra, mas dentro da nossa própria encarnação que estamos vivendo agora. E isso faz parte do nosso percurso de evolução. E são as vivências e os desafios que nos levam a mudar. No Livro dos Espíritos, traz para a gente: aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procure trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. Cada um aqui, antes de reencarnar, sabia mais ou menos lá no plano espiritual o que viria pela frente. E sabíamos que não seria fácil, que teremos provas, que teríamos dificuldades, teriam pedras no nosso caminho. E seriam exatamente essas dificuldades que nos fariam evoluir, nos tornariam pessoas melhores. Na verdade, era a chance de nós mesmos nos tornarmos pessoas melhores. Porque esse é o objetivo da reencarnação. A gente praticar as virtudes morais, desenvolver ou aprimorar dons que a gente nem sabe que tem, mas a gente aprimora numa vida e pode ser até que a gente use em outra. Transformar as falhas de caráter que tivemos em vidas anteriores e compensar as faltas que cometemos. É para isso que nós encarnamos tantas vezes. E Alice, continuando nesse mundo novo, essa sua caminhada, encontra o gato listrado. Alice perguntou ao gato listrado: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Então respondeu o gato: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu só sei que caminho seguir, onde eu sei aonde eu quero chegar. Isso vale na nossa encarnação. Eu só sei os caminhos que eu devo tomar e as decisões que eu vou tomar, se eu sei aonde eu quero chegar. E eu só sei onde eu quero chegar se eu sei quem eu quero ser. Quem eu quero ser nessa encarnação? Eu quero ser a mesma pessoa da outra vida intolerante, sem paciência, que deixava as pessoas desconfortáveis, ou eu quero ser uma nova pessoa, mais paciente, mais amável com os que estão ao meu redor? Eu quero ser a mesma pessoa que não valorizou a família em que nasceu e agiu por egoísmo e orgulho, ou eu quero ser uma pessoa melhor, uma familiar mais amorosa, mais compreensiva com os erros dos meus familiares? Eu só sei que escolhas tomar na minha vida se eu sei quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Isso envolve os bens morais e espirituais. Em nenhum momento a encarnação se diz respeito aos bens materiais. Bens materiais são programados ou não para a espiritualidade, para a nossa evolução. A gente só recebe ou não se aquilo for necessário para nós. E a gente tem que pensar no que queremos ser, para quando a gente voltar ao plano espiritual,
a gente voltar para o nosso verdadeiro eu, que é lá na espiritualidade, termos aquela sensação de dever cumprido. Quando a gente voltar e lembrar de tudo o que fizemos, que consciência eu estarei naquele momento? Estarei com uma consciência leve ou não? Ou eu trarei pesos de coisas que eu deixei de fazer? E eu só posso decidir o meu caminho, e só posso decidir quem eu quero ser, porque Deus, antes de reencarnarmos, nos deu um dos maiores presentes da vida, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o presente porque Deus queria que todos nós fôssemos capazes de decidir por nós mesmos o que queríamos ser. Ele queria que tivéssemos a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E conseguindo discernir, que nós fôssemos capazes de escolher seguir o caminho do bem, e não somente pela vontade dele. Ele, na sua infinita magnitude, poderia ter criado todos nós perfeitos já, sem defeitos, sem falhas, e nós nunca erraríamos. Mas aí nós não seríamos seres racionais, com vontade. Seríamos apenas máquinas pré-programadas para sermos uma única coisa. Não teríamos a nossa individualidade aí dentro. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem bem bonita sobre o livre-arbítrio. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Um pai, ele instrui um filho ao caminho, mas ele não dá o caminho pronto, porque ele quer que o filho amadureça. E eu só consigo decidir no meu livre-arbítrio com clareza e com boas ações se eu tenho autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou e aonde eu quero chegar, eu não tenho como tomar boas decisões, porque eu vou estar somente andando com a maré. A partir do momento que eu me conheço, sei aonde eu quero chegar e sei quem eu quero ser, eu sou capaz de ter meu livre-arbítrio ativo. E se eu tenho os ensinamentos e o amor de Jesus no coração, esse meu livre-arbítrio está direcionado para o bem, para os valores morais. Então, Gado Listrado aconselha a Alice a continuar seguindo no País das Maravilhas e fala para ela encontrar o chapeleiro mais à frente. E ela segue. Alice continua a sua jornada e encontra o chapeleiro em sua hora do chá e conversa com um anfitrião esquisito sobre o caminho a seguir, e este a ensina. Nós nunca descobriremos o que vem depois da escolha, se não tomarmos uma decisão. Por isso, entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Certo ou errado, o caminho que escolheu é seu. Aparentemente, pensarás que tomou a decisão errada, mas pode ter certeza que tirará valiosas lições para seguir o caminho. A graça da vida, do nosso aprimoramento, são duas. Primeiro, é a bênção do esquecimento. Não saber todas as nossas falhas do passado para poder recomeçar do zero. E a segunda é não ter a certeza do nosso futuro. Porque se soubéssemos já o que aconteceria no final, não teria por que se esforçar agora, porque já estava programado. Só que lembram do livre-arbítrio? Nosso futuro é a gente que escreve. A gente tem situações que são programadas na nossa existência, mas se chegaremos lá ou não, depende do nosso livre-arbítrio e as decisões e caminhos que escolhemos ao longo da vida. O esquecimento do passado nos permite não entrar em crise pelas coisas que cometemos. Porque imagine, eu tenho aquele familiar difícil na minha vida, e eu sei que em outra reencarnação, a pessoa que foi maldosa na relação fui eu. E eu posso ter feito atrocidades com ele. Eu não saberia lidar com isso. Então, é uma bênção esquecer. E essa incerteza de não saber do futuro nos causa medo, nos causa incômodo. Mas a gente não pode deixar que ele guie as nossas escolhas, porque depende de nós. E nós só saberemos se nossas escolhas estão certas ou não depois que tomarmos.
Em algumas situações, não, a gente pode pensar antes. Mas, mesmo assim, o final a gente sabe depois que toma. E certo ou errado, o caminho que a gente escolhe, mesmo se não der certo, a gente usa como lição e pensa, o que eu posso aprender com isso que eu fiz? Eu posso ver de uma nova forma essa situação. Mas a gente não pode esquecer que, junto com o livre-arbítrio, vem uma questão muito importante. Aquela história que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E quando nós temos o livre-arbítrio, nos tornamos responsáveis pelas nossas ações e as consequências que elas nos trazem. Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, Ele também nos deixou a inteira responsabilidade pelas nossas ações. Toda ação gera uma reação. Toda ação tem uma consequência. Se essa consequência causar o mal do meu próximo, ou inclusive causar o meu mal, a responsabilidade é toda minha. Se eu fui grosseira com uma pessoa e isso causou um mal a ela, eu sou responsável por isso, independente da situação que eu estava vivendo no momento. Se eu sou grosseira com uma pessoa e ela me devolve com grosseria, eu continuo sendo responsável por isso, porque eu agi e ela respondeu. Então, todas as nossas ações é inteiramente responsabilidade e culpa nossa. Mas nós sempre temos o alívio de saber que, se a gente errou, a gente tem uma nova oportunidade de consertar esse erro. A gente pode consertar nessa vida mesmo. A gente percebe quando errou. A gente chama o próximo, pede desculpa. Se é uma situação de uma outra situação, de uma outra relação, a gente conserta. Se não der para consertar a nossa vida, Deus, em sua infinita bondade, nos deixa consertar na próxima. E a gente repara nossas falhas, se tivermos boa vontade. E o poder do livre-arbítrio, junto com a bênção do esquecimento e com o presente da incerteza do futuro, para não nos guiar em caminhos errados, nos traz dúvida sempre. Não tem jeito, a dúvida virá, porque ainda somos seres em evolução e estamos aprendendo. E quando a gente tem dúvida, o chapeleiro nos ensina. Quando tiver dúvida, fique em silêncio. Silêncio é prece, silêncio é oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz que apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Cada um de nós, quando foi criado Espírito Eterno, recebeu a centelha divina dentro de nós. Nós temos um pedacinho de Deus no nosso interior. Então, frente à situação que causa dúvidas, que causa mal-estar, o que a gente faz? Entre em oração. Fique em silêncio e escuta a nossa consciência. Não há prece que fique sem resposta. Toda prece feita com amor e com coração terá uma resposta. Às vezes não é uma resposta ouvida diretamente. Pode vir uma intuição, uma música tocada no rádio do vizinho, um amigo que telefonou e te passou uma mensagem que você precisava ouvir naquela hora. Às vezes a resposta vem de onde menos esperamos. Só temos que estar abertos a ouvi-la. E Alice, depois de muito andar no País das Maravilhas, finalmente encontrou o coelho branco que ela tanto perseguia. E eles começaram a ter uma relação de amizade diante das aventuras que ela vivenciava. E essa relação começou a trazer insegurança para Alice. E ela perguntou para o coelho: "Você me ama?" "Não, não te amo", respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. "Vês", retorquiu o coelho branco, "agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal, para que eu não consiga amar-te, pelo menos um pouco. Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida.
Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio, de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. As relações pessoais fazem parte da vida. E é uma das maiores provações que temos na vida encarnada. Não nascemos numa família por acaso. E nem convivemos com pessoas por acaso. E muitas vezes as pessoas nos machucam. Não porque elas são pessoas ruins necessariamente. Muitas vezes é por falta de compreensão da vida. Elas não estão no mesmo nível de compreensão que você tem. Muitas vezes elas nos machucam porque é o máximo que elas conseguem dar para qualquer pessoa naquele momento. Elas nos machucam porque elas estão tão feridas por dentro que não conseguem externar mais nada além daquilo. E muitas vezes elas nos machucam sem nem perceber. Às vezes é sem querer. E nós também machucamos as pessoas ao nosso redor, por todos esses motivos, muitas vezes. Cabe a nós, enquanto seres em evolução, que estamos tentando ser pessoas melhores, relevar esses erros e compreender que os nossos irmãos estão aqui, encarnados, para evoluir, assim como nós. E entra também a questão do autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, eu sei aonde quero chegar, quem eu quero me tornar. Se eu tenho a certeza do amor de Jesus nas minhas escolhas, no meu livre-arbítrio, o outro não me fere. Porque eu entendo, eu tenho compaixão e eu sigo o meu caminho. E Alice, quando encontra o coelho branco, nos traz uma outra reflexão. O coelho branco, ele entra no País das Maravilhas atrasado, com o relógio na mão, o tempo todo correndo. Alice pergunta ao coelho branco: quanto tempo dura o que é eterno? O coelho branco responde: às vezes apenas um segundo. Nós nascemos, reencarnamos para recuperar o tempo perdido que foi deixado em outra reencarnação, para recuperar aquilo que não conseguimos cumprir lá atrás. E nós nascemos com esse intuito, renascemos na vida terrena. E quando estamos aqui reencarnados, o tempo ou é nosso inimigo ou é nosso aliado. Porque hoje nós os usamos de boa forma, para as coisas positivas, com as pessoas que amamos e para o bem, ou nos distraímos e deixamos ele passar. A vida terrena é um sopro, perto da vida eterna. Nós somos espíritos eternos. Então, o tempo que estamos aqui encarnados é muito pouco se comparado a isso. E quando nós piscamos os olhos, o tempo passa. E, às vezes, o que era eterno na nossa vida encarnada durou apenas um segundo. E, por fim, onde está o nosso País das Maravilhas? Como diz o chapeleiro, o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então, que você estará no País das Maravilhas. Que nós possamos, a partir dessa noite, e com os nossos estudos pessoais, descobrir quem somos, quem queremos ser, aonde queremos chegar. Que consigamos, junto com as pessoas que amamos, usar o nosso tempo encarnado com sabedoria e descobrir que o nosso verdadeiro País das Maravilhas está aqui, nessa vida, neste momento, e que possamos valorizá-los da forma correta. Deus os abençoe e obrigada.